Salve, povo! Galera, estamos de volta. Mais um assunto maravilhoso que vocês mesmos escolheram. Dessa vez o tema do bate-papo é gordofobia. Aí eu convidei uma galera. Posso falar que vocês são foda? Aí eu convidei uma galera foda pra falar sobre o assunto. Já que eu não vou falar demais não. Vou deixar que cada um deles venha aqui se apresente. E acompanha aí que tá maravilhoso, viu? Tamo junto. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui a convite do Léo Santos, barbeiro, cabeleireiro, psicólogo, terapeuta, para a gente discutir sobre um assunto super sério, super importante, que é a gordofobia. Eu me chamo Tânia Neres, eu sou consultora de viagens, sou paulista, mas já moro em Salvador há 15 anos e estou aqui para, quem sabe, compartilhar meu dia a dia, né, a minha vida, e que seja também muito bom para vocês conhecerem o que acontece na vida da gente, né? E aí galera, beleza? Me chamo Evan Stein, tô aqui a convite de Léo Santos para a gente bater um papo maneiro, esse lugar que é muito acolhedor, e ele tem um projeto maravilhoso, esse que você já acompanha há muito tempo, que aqui não é só cortar cabelo. Então a gente vai falar hoje sobre gordofobia, que é um tema muito maravilhoso, pra gente discutir e esclarecer muitas coisas pra vocês, que é isso que vocês estão precisando. É isso aí, eu sou modelo e eu vou falar um pouco sobre as minhas vivências no mundo da moda e nosso cotidiano, beleza? E aí, pessoal? Como eu falo sempre, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, de Buda, de Oxalá, de todos os astros e seres de luz, estejam com vocês. Não sei se vai ser dia, tarde ou noite, você vai assistir esse vídeo maravilhoso. Mas estamos aqui ao convite do maravilhoso, poderoso, Teudo e Moteudo, Léo Santos, para gravar um vídeo aqui com esse povo lindo e maravilhoso, para vocês entenderem um pouco mais sobre a gordofobia e vocês entenderem que gordofobia não é piada. Peguem a visão de vocês, porque hoje vai ser um sururu gostoso. Então, vamos de bate-papo, né? Galera, o tema hoje, como já foi falado, é gordofobia. Eu deixei as pautas abertas, a galera falou muito sobre esse tema, dentre outros que ainda virão. E eu sempre questionei, quando a gente fala de preconceito, no caso, preconceito abrange muita, né? E eu sempre questionei algumas coisas, porque, tipo, a gente, muitas vezes, na adolescência, na infância, a gente pratica esses atos perversos de uma maneira inconsciente, só pra ser engraçado. A gente acha engraçadinho falar do outro e tal. E eu me lembro quando eu era guri, na escola principalmente, as piadas sempre eram direcionadas a mim, né? Meu cabelo, aí chamavam cabelo de pimenta cominho, né? Era nariz de ladrão de oxigênio e papapá. E eu me lembro que eu sempre tava naquele centro ali e eu ria, eu acabava rindo, mas totalmente constrangido, tipo, eu nunca achei engraçado, sacou? Eu ia por constrangimento mesmo, mais pra sair do foco e a galera toda voltada pra mim. E eu me lembro que eu sempre tive amigos gordinhos, né? A gente tinha colegas assim e tal, e a gente sempre fazia piadinhas. E eu me lembro que chegou uma fase que eles mesmos faziam piadas grosseiras em relação a eles, tipo, vou sentar aqui, vou quebrar e tal. E aí eu comecei a comparar com o sentimento que eu tinha em relação a mim mesmo quando faziam esse tipo de coisa. Eu disse, cara, ele não tá achando isso engraçado, sacou? Não tem como isso ser engraçado. E eles ficam se castigando, apenas para ser legal, para se enquadrar. E outro lance também é que eu sempre observei, quero que vocês falem sobre isso, é que a galera tem mania de achar que o gordinho ele tem a obrigação de ser simpático. Porque você é gordo, você tem que ser engraçado, você tem que ser legal, você tem que rir de tudo. E você acaba sempre sendo o centro da nossa diversão, porque a galera quer brincar sempre com você. Então, qualquer piadinha que tem, a gente faz uma comparação. Então, fiquem à vontade, vamos bater esse papo aqui, que acho que vocês sabem muito mais desse assunto do que eu. E assim, na minha época da escola, né, eu sempre fiz piada comigo, porque eu achava que aquilo ali era uma forma de criar um escudo para que outros não usassem termos pejorativos para me ofender. Só que não dava nada, porque eu me ofendia e eu chorava muito em casa, eu não chorava na frente dos outros, e eu chorava muito em casa. Então, sempre foi muito difícil para mim, muito complicado, porque eu não recebia elogio em casa, eu não recebia elogio fora de casa. E ainda tinha todo esse processo de estar na escola, ouvir piadinha, ouvir coisas ruins sobre a minha fisionomia, sobre quem eu sou.
Era horrível. Ainda tinha aquelas coleguinhas que eu era afim dos menininhos e os menininhos só eram afim das meninas magrinhas. E aí eu sempre era a amiga gorda, né, que fazia a ponte para aquele menininho ficar com aquela outra minha amiga, sendo que eu era afim daquele carinha. Mas ele não gostava porque eu era uma menina gorda. Então sempre foi muito complicado essa questão para mim. Tanto que mexeu muito com o meu lado emocional, né? A questão da carência afetiva, ela vem muito da criança também. E às vezes a gente acha que não, você está dramatizando demais, você só é criança. E não é, gente, é da criança que faz o adulto. Quando você prepara uma criança e você diz a ela, o seu corpo é lindo, do jeito que você é, e não deixe ninguém te dizer menos que isso, você torna aquela criança forte. E você diz, sabe, ensina aquela criança a dizer, ó, minha mãe disse que eu sou lindo e não vai ser você que vai dizer que eu sou feio, ou vai dizer ao contrário, né? Pelo menos comigo foi muito assim. É complicado. Eu tenho uma história muito diferente, não que ela não me tenha me afetado, né? Toda essa questão de ser gorda, ela sempre me afetou, isso é notório, mas eu sempre tive um outro jeito de lidar com essa situação, porque eu sempre fui muito violenta. Então, essa minha violência, ela era extravasada a todo e qualquer tipo de reação de qualquer criança ou até um adulto, porque eu sempre fui uma criança muito desrespeitosa com adultos também, se eles me tratassem mal. Eu nunca medi essa coisa de respeitar o mais velho a partir do momento que ele me desrespeitava. Tive muitos problemas com isso, por conta de ser muito, né, muito fogo mesmo. Era muito violenta, então eu batia nas crianças, sempre bati em todas as crianças. São meus amigos hoje, os amigos da infância hoje são grandes amigos meus, me acham linda, maravilhosa, mas eles apanharam muito para dizer isso. Então, muitas vezes acontece que eu bati para que eles me aceitassem. É mais ou menos a mesma coisa do que você fazia de uma forma diferente. Você estava tentando ser gentil com eles para eles te aceitarem. Eu estava sendo violenta. Eu sempre fui extremamente violenta com os amigos. Nunca tive essa coisa de, me chamava de gorda, e, você é uma baleia. Tá, eu sou uma baleia, então era porrada na criança. Sempre tive esses problemas de bater, sempre bati muito. Menino, menina, não interessa. Então, eu nasci gordinha, fui gordinha, tenho uma mãe magra, que isso é um fator também muito complicado. Você ter uma mãe magra, que vive numa sociedade machista, automaticamente ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar com você de uma forma negativa. Ela nunca vai dizer pra você que o que você é o perfeito. Ela vai dizer pra você que o que você é algo que precisa ser consertado. E você não conserta por falta de quê? Uma das coisas que a gente mais, né, sofre é chamar a gente de desleixado. Sim. Ser gordo é ser desleixado, ser gordo é ser sujo, ser gordo é ser preguiçoso, ser gordo é como se você tivesse sentado num lugar e parece que a única coisa da sua vida fosse comer. Enquanto que eu nunca fui isso, eu sempre fui do esporte, sempre joguei handball, vôlei. O vôlei não deu muito certo por causa da altura. Não deu muito certo, mas eu me atrevia no vôlei. Eu me atrevia muito no vôlei, era meu sonho jogar vôlei, mas a altura não era legal, né? Mas aí o handball, a professora falou assim, não, no handball ela é boa e não tem problema de altura. Vamos jogar ela no handball. Então eu sempre fui muito do esporte, sempre joguei futebol na rua, sempre joguei futebol com os meninos por conta disso. E me lembro, inclusive, de que eu não tinha essa coisa do interesse nos meninos, até porque eu me tornei um menino. De tanto que eu usava essa coisa do esporte e eu não gostava do jeito das meninas, já que eu não me identificava com as meninas, né? Por quê? É simples, o corpo, a cor, um monte de coisas. Então eu acabei indo pro lado dos meninos e acabava achando que os meninos me aceitavam muito mais fácil. Então era do lado dos meninos que eu ficava. Era com eles que eu brincava, era com eles que eu jogava bola, era com eles que eu estudava. Meu grupo de estudos da escola eram de meninos, tudo isso. E ainda tive mais um problema, que o meu outro problema foi que eu tinha um irmão bonito. Um irmão magro, de olhos claros, muito bonito, ótimo jogador de futebol, etc, etc. Então eu era a irmãzinha do Juninho e elas me tratavam bem por conta disso. E aí o que elas me davam? Comida. Elas não me davam outra coisa. Elas sempre vinham querendo me pagar um lanche, sempre vinham querendo alguma coisa. Elas já, é uma gordinha, né?
Como é que a gente vai ganhar gordinha? E aí eu dizia, não, eu quero dinheiro. Se você quer que eu diga pro meu irmão que você tá afim dele, alguma coisa, fale bem, me dê dinheiro. Mas elas queriam me dar comida. Então tudo isso a gente vai observando, que é mais ou menos essa construção da infância, deixa a gente, pode fazer a gente se tornar alguém com muitos problemas, né? Sim. Eu posso dizer que esses problemas eu não trouxe. Eu soube enfrentá-los sempre assim, na violência. Hoje eu estou mais tranquila, não estou tão violenta. Eu não sei, depois desses 5 meses de isolamento, não sei se eu me transformei em outra pessoa novamente, mas eu espero que esteja uma pessoa ainda da paz em relação a essa questão. Já eu na escola, eu sempre fui aquele garoto que fazia, como você falou, Léo, o amigo engraçado da turma. Porque sempre foi passado pra mim todas as minhas referências na mídia. Eu via um gordo, ele era humorista, ele era aquele cara que fazia graça pros amigos. O gordo nunca foi passado como um homem forte, como um homem de família, aquele homem que representasse algo bom. Porque sempre foi passado como um palhaço, como o Pateta, aquele amigo que fazia palhaçada pra todo mundo rir. E eu via isso na mídia e eu trouxe isso pra mim, desde a infância. Eu, no meu grupo de amigos, eu sempre era aquele amigo palhaço que fazia palhaçada pra todo mundo rir, que tentava me enturmar. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos, até hoje eu não sou uma pessoa de muitos amigos, porque eu trouxe isso comigo da infância, de eu ter que me enquadrar. Eu sempre fui aquele que forçava a barra pra tentar ser amigo, chegava fazendo piadas, chegava fazendo as pessoas rirem, pra poder me encaixar. Mas isso é porque foi passado pra mim sempre nas mídias sociais, na televisão, que eu era muito pequena, as mídias sociais surgiram há pouco tempo, eu sou novo. Então sempre tive essa referência. E eu também, eu sempre fui uma criança muito carente, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. Minha mãe veio morar aqui em Salvador, eu sou do interior, imagina, do interior, negro, gordo. Aí aqui as pessoas caem matando. Então eu sofria bastante com isso por causa dessa carência que eu também tinha dos meus pais serem separados. Fui criado pela minha avó, mas meu avô. E essa coisa também de ver, gordo, eu sempre fui muito carente, aí fala, é viado. É viado, gordo, viado. Aí cresci com isso, sofri com isso e hoje eu sou de boa. Sou viado, sou. Minha mãe vai saber agora através desse vídeo que eu sou viado. Graças a Deus! Mas não foi porque vocês da infância, vocês me falaram que ia ser viado. Não foi porque vocês quiseram. Ele é viado porque ele é viado. Eu sou viado porque eu nasci viado. Então não foi porque vocês falaram. Exatamente. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. E isso, eu cresci com isso e trouxe isso pra mim até eu chegar aqui em Salvador. Eu moro aqui há 5 anos. Não queria vir morar aqui, foi uma luta, porque eu nunca quis morar aqui em Salvador, eu gostava do meu interior. Nesse interior, cheguei aqui em Salvador, eu tinha um cabelo enorme, tinha sofrido também microagressões por causa do meu cabelo, que é o preconceito disfarçado, dentro da igreja. Eu era ministro de louvor, cheguei ao ponto de o pastor chegar e dizer que eu não ia subir mais no altar se eu não cortasse o cabelo. Eu não iria apresentar a Santa Ceia se eu não cortasse o meu cabelo. Tipo, são essas coisas que acarreta, que quando a gente toma alguma decisão explosiva, as pessoas falam, mas por causa disso, mas não sabe as microagressões que a gente vem sofrendo por ser gordo, por ser quantas negro, coisas por ser a gente carrega. Por isso a gente carrega essas microagressões que a gente vem carregando na nossa vida, e quando a gente toma uma decisão, que menina barraqueira, que menino barraqueiro, sempre a mulher negra a gente não pode falar mais alto. Com não pode falar mas alto. não sabe as microagressões que a pessoa sofre, que as pessoas carregam. Então é isso. E chegou a esse ponto de... Eu fiquei impressionado, isso é uma coisa que eu falo sempre quando eu digo, pastor, chegar pra mim pra eu cortar o meu cabelo, porque eu não iria apresentar. Eu sei que a gente tá falando de gordofobia, mas também tem essas microagressões. Tem. A gente como negro aqui tem várias coisas que nos afetam. Entendeu? Então eu cresci, cheguei aqui em Salvador, vim conhecer pessoas maravilhosas que participaram da minha construção social, da minha formação de quem eu sou hoje, de me entender como homem negro, gay, gordo, tudo isso, que são pessoas que eu tenho como referência, que é Samara Azevedo, Cíntia Paixão e Thiago Rodrigues. São 3 pessoas
E agora Léo Santos, que há pouco tempo que se tornou Foi uma conquistado. referência, não só para mim, mas assim para muitas pessoas aqui em Salvador e também fora de Salvador, que assiste, que acompanha ele já se tornou uma referência, porque, como eu falei, e como ele fala, aqui não é só cortar cabelo. Não. Aqui não. Você chega aqui. Nunca você, foi. Nunca foi. Eu cheguei aqui por referência de outras pessoas e, tipo, eu nunca mais vi essas pessoas aqui. E, tipo, eu já me senti aqui, eu já sou parte daqui. A gente vem até Entendeu? pra não cortar É, cabelo. pra não cortar cabelo. A gente vem só pra resenha. Pois é, então é isso. Então são essas coisas, essas marcas que a gente traz da nossa infância, essas coisas que a gente traz que vem nos construindo e nos destruindo também, muitas das vezes, porque a gente traz aquelas coisas que a gente ouviu lá no passado que às vezes nos machuca até hoje. É. A gente precisa fazer um detox dessas coisas. A gente Precisamos precisa de eliminar. terapia. Exatamente. Sim. E aqui também é uma terapia, não só pra gente, mas É. pra quem tá assistindo o Sim. também. É uma terapia que vai estar acompanhando, vai se identificar com a minha história, com a sua história, com a história dela e de outras pessoas que também já passaram por aqui e que passarão. É. Isso é maravilhoso, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, entendeu? É, exatamente. É uma falta de... A gente agora tem que aproveitar todos os espaços Sim. para poder falar, porque antes a gente não conseguia falar tanto, né? A gente sofria muito com essa coisa de ficar calado por conta de ser minoria. Sim. E depois que a gente começa a aparecer tantos movimentos... Bom, gente, o nome gordofobia já é um nome novo, né? Não é uma coisa antiga, Sim, né? sim. Ninguém falava sobre isso. As pessoas até começam a falar, poxa, mais uma fobia? Né? Eita, a gente já não aguento mais tantas fobias que vocês têm. Pois é, mas são fobias causadas pela sociedade e a gente precisa falar sobre. Não dá pra ficar calado sobre O isso, foda né? disso é que cria uma porra de um padrão, estabelece uma porra de um padrão, e esse padrão, você já nasce excluído desse padrão. Sim. Primeiro É. que você já nasceu preto, Isso. e aí vem as outras questões, Tem né? todos os A outros questão kits, da forma física, vem É. a questão sexual. Cabelo, Sim. Então, o lance é que sempre vai ter um sexualidade. grupo fora desse padrão, no padrão. caso. Um É. grupo que não se encaixa no que seria o perfeito, no Sim. caso. É. E a gente falando sobre gordofobia, você falou, né? Ah, não entra... acho que quando a gente fala quando a gente começa a falar sobre preconceito, sempre a questão racial, ela vem na frente, porque o preto é que se fode mais. Aham. Sim, Sacou? claro. E até a pergunta que Sem eu tenho sombra de direcionada à Érica, eu acredito que seja bem pior no caso. Preta e gorda. Você é a mais retinta do grupo. Como é o seu dia a dia? Como foi? Me conte uma história. Pode falar, me fale sobre abusos que você sofreu. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre essas questões, no caso. Até para que as pessoas hoje, elas entendam a maneira que você reage a isso. Porque esse As lance é real, né? vinculações, sim. Ah, é barraqueira, é da favela, é de negro. É E violenta. principalmente é preta, Sim. sacou? Desce- É coisa de preto. Vai logo descendo a tapa na cara. Engraçado, né? Comigo, eu nunca tinha entendido ainda sobre essa questão racial, né? Então, eu posso ter passado por discriminações raciais e não ter entendido aquele momento ali que aquilo estava acontecendo comigo. Hoje em dia, quando eu falo muito e eu entendo muito, eu comecei a entender mais o meu corpo sobre essa questão. Depois que eu fiz o ensaio com a Ellen Mozão, né? Que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu também Vocês fiz. nem mais o como Eu também já elogiar fiz. aquela criatura. E aí foi aos meus 20 anos que eu vim ter esse autocuidado, a autoaceitação, o amor interno. E aí eu resolvi que se eu me via linda, maravilhosa daquele jeito, outras mulheres precisavam ver. E o que aconteceu? A partir de um certo momento, outras pessoas começaram a me chamar para ensaios fotográficos. Só que aí eu percebi que as pessoas não estavam querendo me chamar para ensaios fotográficos porque queria falar sobre a questão da gordofobia. Tava me chamando porque eu era uma mulher preta e preto agora, né? O povo acha que tá na moda. É. E aí, então vamos chamar... Então não, tem aquela gorda ali que é preta, vamos chamar ela porque ela se encaixa O assunto da nisso Ibope. aqui. Exatamente. E aí o que acontecia? Ninguém oferecia um cachê, É. ninguém oferecia... Não, vou pagar aqui o transporte para você vir. É. Não, vamos aqui ter um feedback, uma coisa. Não existia isso, né? Acho que é coffee break, não sei falar. É, coffee break. Mas eu acho que é isso. É. E aí, tipo, não existia isso, porque as pessoas acham que o povo preto sempre tem que estar servindo. Eles não veem a gente como empreendedor, graças a Deus, empreendedora, manas de trânsito. E aí é isso, as pessoas não veem a gente como empreendedor, não veem a gente como chefe, sempre acham que a gente tem que estar ali sempre para servir, que o nosso corpo sempre tem que ser hipersexualizado. E barato. Exatamente. E barato. E aí os convites que eu recebo hoje em dia é sempre isso. Outro dia eu recebi um convite de um vereador,
né? E ele disse que ele salvava os meus vídeos para se masturbar. Nossa. Porque ele me achava gostosa e era assim que ele fazia. Ele salvava os meus vídeos para poder se masturbar. E aí, imediatamente, eu bloqueei aquela pessoa, porque às vezes a gente acha que a gente não tem que ser forte o tempo todo. E não tá? denunciou. Não denunciei porque eu fiquei, tipo, eu não acreditei que aquilo ali estava acontecendo comigo. Eu não acreditei. Eu disse, gente, no século que a gente tá, as pessoas sabem que a gente pode fazer tudo isso, que a gente pode tirar um print, que a gente pode mostrar quem é a pessoa. E simplesmente as pessoas fazem isso porque elas acham e elas têm a certeza que elas vão sair impunes. O mais foda disso é que ele na cabeça dele tava te agradando, sacou? Exatamente. Me masturbo te olhando, cara. Te acho gostosa, sacou? Exatamente. Se sinta, né, envaidecida. Exatamente. Foi o que aconteceu pelo que eu comigo faço. uma vez. O cara disse que eu era gostosa. Aí eu peguei e disse, eu realmente sou gostosa, mas eu não sou pra você. Você é pouco pra mim e eu não quero isso não. E aí ele disse, você ainda acha que eu estou te elogiando. Eu disse, mas eu não te pedi nada. E esse daí eu expus no meu Instagram, falei dele. É isso mesmo. Porque essa questão, existem ainda manas gordas que não conseguem entender o seu corpo e não conseguem entender que a gente não tem que aceitar menos do que a gente merece. Então essas manas gordas acabam hipersexualizando o seu corpo porque a gente não, graças a Deus eu consegui sair disso, me libertei, obrigada, Jesus. Aí essas manas acabam passando por esse fetiche, acabam se tornando isso, se permitindo isso. Porque elas acham que vai ser o único homem que vai entender, que vai gostar dela naquele momento, sem saber elas que elas vão ser usadas, né? Porque são mulheres pretas sendo usadas, sendo objetificadas, e simplesmente elas vão se deixar, porque na cabeça delas, e eles conseguem também colocar mais isso ainda na cabeça dessas mulheres, que eu sou homem e eu tô te querendo, e você tem que levantar as mãos pro céu e agradecer porque eu estou te querendo, né? Então, para nós mulheres pretas, a questão também do acesso na mídia, a questão de acesso para novos trabalhos que paguem a gente, entende? Muito eu não vou te pagar nada, mas vou te dar uma visibilidade incrível. Eu não preciso da sua visibilidade. Não, vamos fazer aqui uma permuta. Você vai ver como vai crescer. Gente, não cresce. Eles ainda acham que a gente vive de esmola, eles ainda acham que a gente vive passando fome, então que a gente precisa sair para fazer alguma coisa. Eu já fui convidada por uma menina gorda para fazer umas fotos de lingerie no Parque da Cidade. E aí eu disse para ela, veja só, Parque da Cidade, com uma alta frequência de pessoas de vários tipos, eu vou me expor de lingerie num lugar desse. Como é que vai ser? Vai ter alguém para nos proteger, vai ter alguém para não deixar ninguém querer avançar, e o que a gente vai ouvir de algumas pessoas, porque a gente precisa filtrar o que quer ouvir. Eu não tenho nenhuma obrigação de ouvir o que eu não quero, né? E aí eu disse a ela, como é que vai ser isso? Não, é uma coisa rápida, a gente vai fazer uma apresentação e tal e tal. Eu falei, certo, e quanto custa? Então, até agora, a gente só conseguiu o transporte. Aí eu disse a ela, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou modelo. Eu não vivo disso. Eu não estudei, né, até agora para você me chamar para ser uma modelo para me pagar um vale transporte. Eu posso pagar vale transporte, eu posso pagar alimentação, eu posso comer no melhor lugar que eu quiser. Entendeu? Sem precisar ir aí desfilar de lingerie. Então, se você está querendo que eu mostre meu corpo, desfile de lingerie para poder vender seu lingerie, você precisa me pagar. Exatamente. Ah, mas a gente está tentando, até amanhã eu te digo se a gente consegue pelo menos um conjuntinho de lingerie. Eu falei assim, amiga, eu também tenho dinheiro para comprar conjunto de lingerie. Não preciso que você me dê um conjunto de lingerie. Então, o que eu quero saber é dinheiro. Dinheiro. Você vai me pagar alguma coisa? Ah, infelizmente a gente não tem cachê pra isso. Falei, mas vocês têm cachê pra contratar o fotógrafo, pra contratar o cara que vai filmar, pra contratar isso e aquilo, e não sobra dinheiro pra gente? Porque eles acham que a gente sempre tem que diminuir, para com isso. Coisa. Não, para eu vou te com dar uma isso. peça. Eles acham que isso é um pagamento. E aí, infelizmente, vem as meninas com uma situação, né, muito mais complicada e que acreditam que isso é visibilidade e vão passar essa vergonha, porque é passar uma vergonha. Porque elas foram lá desfilar e foram chacota, viraram piada, as pessoas tiravam onda, davam risada enquanto elas desfilavam. Ou seja, nenhuma estrutura de respeito no momento desse, né? Então eu pensei em tudo isso antes e eles não pensaram nisso. Então assim, que estrutura é essa que leva a gente a se expor e não nos protege? Então ele quer o quê? Quer que a gente vire chacota de alguma coisa e de um produto? Então não tinha a menor condição.
Eu não aceito. Pros amigos, pode chamar. É amigo meu, é preto, quer fazer uma foto com as roupas que tá fazendo, eu não tenho problema nenhum. E nunca pergunto se vai me dar alguma coisa, porque é amigo. Eu preciso fortalecer esse amigo. Sim. É um amigo meu, entendeu? Mas alguém de fora, que eu não sei quem é, de onde é, mas não vou mesmo, não vou sair de casa pra isso, porque eu não preciso disso. A gente precisa saber que a gente tem um lado profissional e que sendo mesmo modelo precisa ganhar por isso, porque se nós fomos escolhidos não foi à toa, né? Exatamente. Não foi à toa essa escolha. E é insuportável a quantidade de convites que a gente recebe pra, tipo, adorei você. Adorei. Mas ó, a sua visibilidade vai ser incrível, porque vai sair na TV isso, na TV aquilo outro. Então se vai sair tudo isso, né? Se vai sair tudo toda vez isso. que eu saísse na TV, meus boletos fossem pagos. Pois é. Cadê o retorno? Você entendeu? Cadê o retorno? vezes. Vai ter retorno, vai ter repercussão. Se vai ter repercussão financeira, por que não pagar a gente, né? Exatamente. Então eu não aceito. Eu realmente não aceito. Eu não saio de casa se não tiver dinheiro. Não tem esse negócio de troca, de te dou um lingerie. Certíssimo. O vale transporte, gente. Olha que eu me senti extremamente lá no chão, né? A pessoa falar pra mim que ela ia me dar um vale transporte. Eu passei de Uber. Tipo, essa pessoa fala, sim, Eu posso pagar meu Uber se eu quiser. Eu não preciso pegar um ônibus, não. Eu posso pagar meu Uber pra ir lá, entendeu? Então, que coisa maluca. Eles querem sempre achar que a gente é lá embaixo, aquele que tá passando necessidade mesmo, que tá numa situação bem complicada e não quer tirar a gente de lá, não. Não quer tirar a gente de lá. Quer deixar a gente exatamente lá. E sendo gordo, então, é bem mais complicado, né? Bem mais complicado. Mas você falou sobre essa coisa dela ser retinta, né, e gorda, e eu acho também que a gente precisa depois falar sobre essa coisa também da padronização, né? Sim, claro. De acharem que eu sou uma gorda menor, então eu tenho menos dificuldades de ser gorda, de encontrar roupa, ou de ser encaixada melhor em algum lugar, e aí uma pessoa mais gorda que a gente, né, ser menos aceita e tal. Isso é uma coisa real, mas que a gente é tudo gordo e que a gente passa pelos perrengues, né? Não, na mesma dificuldade. No outro bate-papo que tivemos aqui, nós falamos exatamente sobre essa questão dos privilégios, né? Enfim, foi papo sobre homossexualidade. Mas aí, como eu falei, isso a gente sempre vai parar na questão racial, não tem Vai jeito. sempre cair na questão E aí racial. falamos exatamente sobre os privilégios, né? Sim. O fato de ser menos retinto. Mas o menino chamou minha atenção exatamente sobre isso. Você percebe que seu privilégio acaba quando você tem que lidar com o padrão. Pois Entendeu? Então, tipo, você pode ser, eu sou um pouco menos gordo, as minhas formas são um pouco diferentes no caso, mas quando você chega na loja é o mesmo problema para as duas. Não tem meu tamanho, não tem. Sacou? E além disso, muitas vezes você ainda tem que suportar a piadinha de vendedor. E muitas vezes ele não fala pra cara, mas ele dá uma indiretazinha, ele fala Acho alguma... que não tem Eu já cheguei a vontade, que não vai presenciar coisa do servir. tipo, eu não vou falar o nome da loja e tal, mas eu já vi algo do tipo. Acho que não vai servir pra Não você. tem nada aqui pra você. Esqueci aqui, ó, que o nosso máximo bom, a fama do G, né? É G e GG. Gente, não tem como dizer G e GG. G e GG de quem, né? G e GG de quem? Porque eu já experimentei GG que não serviu numa perna, Exatamente. né? A complicado. gente vai tentar vestir um GG e não serve na sua perna. Quem foi que fez esse GG? Uma pessoa muito magra. Que pra ela, um 42 deve ser um GG. Né? E eu que uso 50, eu não posso ser esse GG. Então eu fico tipo, gente, de onde eles tiraram essa estrutura métrica, né? Que agora o GG, ele tem uma variação de tamanhos. Que número é esse? É GG, deve servir em você. Será que serve em mim, esse GG? São lógicas totalmente diferentes, né? Essa questão que Tânia trouxe, da questão do gorda maior e do gorda menor, eu sempre falo sobre isso, né? Porque eu acredito muito que existe. Mas eu acredito nessa diferença aqui. Quando a gente entra em lojas, independente de ser gorda maior e gorda menor, como o Léo falou, sempre vai ter aquele problema da questão de acesso, da questão de saúde, sempre vai ter. Mas a diferença, principalmente em ser gorda maior e ser gorda menor, é que nós conseguimos, ainda assim, trabalhar, sair de casa, ter um acesso maior. Sim, isso é verdade. Maiores conseguem não conseguem fazer isso. Exato. Gordas maiores não têm acesso para conseguir um emprego. Verdade. Gordas maiores não conseguem ter acesso para pelo menos sair de casa, porque elas não, às vezes essas mulheres não acham roupa nenhuma. A Verdade. gente, querendo ou não, por mais que a gente diga que é um GG, mas a gente chega lá e a gente chega
não vou falar nome de marca porque não tá me Não, patrocinando. não tô pagando. Mas a gente chega no shopping e a gente consegue achar uma roupa, né? Pra é. conseguir um emprego, pra ir lá. Tem mulheres que elas mandam um currículo, elas passam, mas quando elas chegam lá, elas não são aprovadas. É verdade, é Né? verdade. Elas Você tem chegam razão. lá e as pessoas mandam elas embora. Tem razão. Então, há uma diferença, sim, entre gorda menor e gorda maior quando se trata de acesso. Mas o que eu tô querendo, quando eu disse sobre o ser gordo, eu tô falando o olhar do magro. Não, eu entendi. Porque o magro diz isso. Sim. O magro, ele insiste em olhar pra gente e dizer assim, Sim. mas você não é gorda. Ou então fala assim, você nem é tão gorda assim. É. É a mesma coisa dizer, você nem é tão preto assim. Você sabe, entendeu? Sim. Isso é a visão do magro, porque a gente sabe da dificuldade. A gente vê aí as meninas discutindo assuntos seríssimos, que outro dia eu estava lendo sobre a dificuldade de ter uma maca que Sim, suporte deu o conta, peso gente, do corpo sim. de uma mulher, de uma pessoa gorda, as cadeiras, às vezes num concurso público, que as cadeiras não encaixam, não é? Tem Sim. essa largura gostosa aqui, ó, que até sobra Você aqui, viu ó, o pra caso, sentar. teve um caso de uma mulher que ela E não tudo. conseguiu ser enterrada. Ela não Exato, conseguiu ser enterrada. Porque exato. não tinha um Caramba. caixão que desse o corpo dela. Exatamente, ou seja, as pessoas precisam pensar além do Sim, estereótipo, sim. né? Sim. Precisam pensar além desse estereótipo pesado de que as pessoas, elas existem. Elas Exatamente. existem e elas fazem parte da sociedade. Eu estava até dizendo isso outro dia, uma coisa completamente diferente do gordo, mas é que essas crianças que vêm agora, né, daqui mais 10 anos, a gente vai ter aí jovens microcefálicos. Como é que eles vão sobreviver nesse mundo Sim. de hoje, né? Eles precisam ser inseridos. Então essa coisa da inserção social de todo ser humano, de todo tipo de pessoa, sem ficar focado nesses estereótipos, elas precisam existir. Não dá pra você ficar pensando assim, não, vou colocar um monte de coisa aqui. Aí na hora que você vai sentar, você fala, gente, eu não caibo nessa cadeira, né? Lembrei de outra na questão da acessibilidade, que eu lembro que Maylin contou que um dia foi chamada para apresentar um programa. Sim. E aí quando chegou lá não tinha acessibilidade, não tinha lugar para subir a cadeira de rodas. As pessoas não conseguem parar para pensar antes quem é que vai estar lá e quais são as necessidades dela, né? E não precisava disso, precisava saber, existem quantos gordos no Brasil? X gordos no Brasil. Lógico, então, peraí, a gente tem que começar a colocar cadeiras maiores, a gente precisa repensar nas macas, a gente precisa repensar em várias Quantos coisas. gordos cadeirantes existem? Quantos Vamos gordos repensar nessa cadeirantes a questão gente precisa também. repensar. E isso tá ali, isso tá nos cálculos, tá nos números, tá nos dados estatísticos. Quando eles estudam quantos gordos tem e ficam preocupados somente com a questão da saúde, eles não se preocupam com a saúde mental dessa pessoa. Exatamente. Né? Porque eles acham que o problema sempre está no nosso corpo, né? Exato. Eles acham que é só dizer assim, ó, emagreça que tudo vai se resolver. E, gente, Exato, não resolve. exato. Não Eu resolve. tenho uma experiência muito, muito, muito pesada em relação a isso, porque eu nunca quis ser magra, nunca quis ser magra. E eu sempre eu engordei muito mais. Eu vim morar em Salvador e eu engordei mais. Eu acho que eu ganhei uns 20 quilos a mais em São as Salvador. delícias, né? Mas eu não achei ruim não, tá tudo bem. E aí o que aconteceu? Várias amigas minhas ficaram gordas depois da gestação. E essas amigas, por estarem mais gordas, elas começaram a ter sérios problemas, porque elas eram mulheres magras e que ficaram muito gordas. Gordas além de mim. E aí elas começaram a não gostar do seu corpo, a estarem insatisfeitas, sofrerem e tal. Tudo bem, tá tudo bem, né? Só que elas começaram a fazer a minha cabeça para eu entrar também num negócio do clube da obesidade para poder ficar magra, para fazer a cirurgia da redução na bariátrica, né? E eu falava assim, mas eu não quero ser magra. Elas, mas vai ficar boa, você vai ficar ótima, você vai ver, vai ser excelente. Aí uma fez. Aí ela fez cirurgia plástica, vendeu um carro, fez cirurgia plástica, botou silicone e tal, virou uma J.Lu, linda. O padrão dela é linda, a J.Lu é linda, beleza, tá tudo certo. Mas eu tava bem do meu jeito. E elas ficaram com isso na minha cabeça. Elas conseguiram me fazer os exames. Eu fui, madruguei, fiz todos os exames nesse clube, sei lá do que, da obesidade. Encontrei várias pessoas lá, gordas, senhoras, etc. Pessoas andando com dificuldade de locomoção, essas coisas todas. E eu ali toda saudável, fui a pé, andei pra caramba, porque o ponto de ônibus era na Vasco da Gama, eu andei pra caramba. E tudo isso, cheguei lá muito bem, sem estar cansada, sem nada. Fiz todos os exames, resultado. Entreguei o exame pro médico. E aí o médico disse, você não tem nada. Agora, se você quiser fazer... Você pode entrar na justiça, alegando que te incomoda, e aí você faz. É porque tem muito essa questão, né, que
A gente consegue ver o magro e dizer você é lindo. Mas o magro não consegue ver a gente e dizer você é lindo. Ou seja, E ele quis não dizer pra aceita mim, isso. ele quis dizer pra mim, desculpe, você não tem nada. É isso que ele quis dizer, né? Poxa, desculpa, e agora você não tem nada. E você vai continuar gorda? Putz, que mal, sabe? É isso, Aí é eu disse muito assim, se eu não complicado tenho isso, nada, eu não vou entrar em nenhuma coisa dessa de cirurgia, gente. Eu não sou maluca, eu não quero isso na minha vida, não. E aí eu guardei guardei o envelope da minha vida saudável, tirei foto, mandei pra minha mãe, mandei pras minhas amigas e disse que a cardiologista disse que o meu coração é lindo. Porque eu não fumo e tal, meu pulmão é lindo, meu coração é lindo, não tenho gordura no sangue e tal, que eu tô toda linda até por dentro, gente. Então eu não vou fazer cirurgia coisa nenhuma, porque eu não tô doente. Olha que absurdo isso. Uma das coisas que eu escuto muito da reclamação da galera, uma menina que eu conversei a última vez no caso, ela falou exatamente sobre situações que ela passa. Por exemplo, volta e meia, alguma página relacionada a produtos para emagrecer a segue e manda uma mensagem. Se ela chega na academia querendo apenas um condicionamento, o cara já vai lá e já fala do peso, ela tem que perder peso. Sim. Se ela chega se ela vai numa clínica fazer o exame, eu tô com dor no joelho, a primeira coisa que o cara fala é: você tem que emagrecer. É a contagem do IMC, né? Eu acho que é algo que incomoda muito. Ela falou com raiva, com uma certa dor, no caso. Claro, sabe? a gente se ofende, porque eles se incomodam com a gente, quer que a gente mude. Sim. Não é nem a gente que tá incomodado, né? Que eles estabeleceram. Como ela falou do gordo maior e gordo menor, quando eu ganhei o concurso, falaram pra mim que eu não representaria, porque eu não era gordo Pausa. maior. O Evans é Mr. Bahia Plus Size 2019 em Mr. Internet. Olha a beleza. Então, quando eu ganhei o concurso e ganhei 2 faixas em um só concurso, tá? Tá? Maravilhoso. As pessoas, eu vi de algumas pessoas de que eu não representaria, porque eu sou um gordo menor e a maioria da população é gordo maior e não representaria. Mas eu vou e volto. Isso é minha avó que fala. Eu vou e volto. Essas pessoas não estão inseridas no meio, não estão lutando pela militância. Por quê? Hoje em dia, as mulheres estão à frente da militância gorda. Isso é fato. Sim. Porque as mulheres sofrem mais, sim, é fato também. Além da pressão estética, que quer colocar a mulher num padrão estético que é agradável aos olhos dos homens, que a mulher perfeita, a mulher magra, a mulher cheia de curvinhas ali. Então, o homem não é inserido nesse meio da militância gorda, porque o homem tem seus privilégios, que é um privilégio, mas é um privilégio ruim, de certa forma. É ruim, eu falo assim, pelo fato de você não poder lutar por uma coisa, porque você tem os privilégios de ser homem, você não sofre por aquilo, mas você tem que fazer a sua parte. E as mulheres também têm que abrir espaço na militância para o homem participar da militância gorda, entendeu? Porque a gente não acha esse acolhimento das mulheres. O homem, quando a gente vai tentar falar sobre gordofobia, a gente já é barrado. Eu fui participar de uma roda de conversa sobre gordofobia, estava tentando falar, eu fui recebido a pauladas, eu não podia me expressar. Eu não podia falar das minhas vivências, daquilo que eu passava sendo gordo. Ah, mas você não é assim, você é um gordo menor, você... Gente, mas eu sofri, eu passei por isso, é minha história, eu senti, eu que passei. Mas por eu não ser um gordo maior, a pessoa já... a gente não pode anular a história do outro. Exatamente, exatamente. Isso que me incomoda. Aí eu falei, mas eu sou uma pessoa que, eu tô ativo, eu faço minhas coisas, eu chego junto na militância, eu tô inserido, tanto que, como eu falei, minhas referências aqui em Salvador é Samara Azevedo, que é uma ativista gorda, e Cíntia Paixão, que também é ativista gorda. Então são pessoas que são minha referência, que me deram espaço, que me ensinaram, que me acolheram, que me mostraram e me deu essa liberdade de eu poder falar. Se eu estou aqui hoje é graças a elas, porque elas me colocaram nesse meio, elas me deram voz de fala, lugar de fala para eu poder falar, elas que me deram a primeira oportunidade de eu me expressar, de eu me conhecer, de eu falar sobre o meu corpo, de eu me aceitar. Foi elas, entendeu? Então foram mulheres, e exatamente isso. As mulheres estão no topo, a gente precisa entender isso. Sim. E a gente precisa da ajuda das mulheres e a gente precisa que as mulheres abram espaço para a gente se chegar, porque junto a gente vai conseguir alcançar mais lugares, entendeu? A gente vai conseguir alcançar mais coisas, como o colega meu também falou. A gente luta contra o racismo, contra todos os preconceitos, mas a gente faz igual a rainha é uma rainha de um país,
que o povo lutava pelo povo todo para depois ir dividindo, lutando pelas causas. A gente luta por um todo, mas a gente esquece aquelas causas. A gente luta contra o racismo, mas a gente esquece o gay, gordo, negro da comunidade. A gente luta pelo racismo, a gente tira o homem branco padrão, mas a gente coloca um homem negro padrão, não coloca um homem gordo, um homem negro também como referência. Então essas coisas, a gente deixa essas lacunas abertas da luta contra todo o preconceito e que a gente esquece de juntar, unir a força, porque fazer somos união, né? fazer união, porque Sim. a gente vai conseguir conquistar mais coisas, entendeu? Não adianta eu lutar para quebrar o padrão do homem branco hétero e colocar um homem negro hétero padrão, barriga trincada, sarada. Exatamente. Entendeu? Então não adiantou nada. Não adiantou nada você lutar pelo preconceito, você esquecer a negra lésbica, esquecer a sapatão, a caminhoneira, esquecer a trans, esqueceu a entendeu? trans, Esquece o esse trans, povo, esquece. Entendeu? Então essas lacunas que a gente precisa preencher, a gente precisa dar visibilidade a esse povo e chamar esse povo para o meio, entendeu? Assim como as mulheres precisam também dar espaço aos homens participar da militância gorda, porque a gente sofre também, mas a gente não acha espaço para a gente militar, a gente não acha voz lugar de fala para a gente poder falar junto com isso. E esse espaço aqui é muito importante, eu sinto privilegiado. Hoje a gente está gravando no domingo, que vai ser meu aniversário breve. Breve. E vem Isso é um presente pra mim, eu agradeço muito, Léo, muito obrigado. Isso é um dos presentes que eu recebi da minha vida toda, é um dos melhores presentes, entendeu? De verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto de receber presente físico. Eu sou mais sentimental, eu sou uma pessoa muito sentimental. E essas coisas que me cativam, me compram. Pra você ter noção, eu tenho uma tia minha que me deu uma jarra de suco de maracujá, que eu sou louco por suco de maracujá. Ela fez uma jarra de suco de maracujá pra mim. Isso me cativou, isso me conquistou. Eu não esqueço, entendeu? São coisas, gestos que a gente leva pra nossa vida, assim que nos marca pro lado positivo, também nos destrói. É porque são gestos entendeu? de amor. Sim. E amor sempre marca, né? Exatamente. Amor sempre fortalece. Uma vez eu fiz uma questão não. Eu fiz uma reunião, tipo uma roda de bate-papo, e aí o tema era gordofobia. E não tinham 10 pessoas nesse lugar pra gente poder fazer esse diálogo. E aí, nesse momento, tinha um homem trans, Diego Nascimento, se eu não me engano, muito inteligente, maravilhoso, sou apaixonada por Diego, e ele falou, ele é um homem magro, né, e ele fez assim, eu fico impressionado como o tema de vocês é importante e como outras pessoas precisam ouvir isso aqui e não tem ninguém aqui. Mas eu tenho certeza que se fosse aqui uma parada falando sobre racismo, o que ia ter de gente que é militante aqui, agora, ia ser muito grande. Eu peguei e disse a ele, é uma questão que os movimentos precisam se unir. Sim. A gente precisa se unir para fortalecer, e é muito dessa questão que ele falou. Não adianta você lutar por uma coisa onde dentro da própria comunidade você não fortalece outras. Eu acho que o que falta nas nossas lutas, no caso, quando a gente fala de minoria, no caso, são as minorias entendendo que se unindo elas tornam-se a maioria. Então existe muita divisão no meio de todas as causas, no meio de todas as lutas. Existem muitos então, movimentos, movimentos aquilo, não é um movimento único, né? E a galera precisa das mãos, entendeu? Você falou sobre o problema do homem. O homem gordo, por exemplo, ele sempre sofreu. Se o cara tem o peito. Eu me lembro que eu mesmo praticava bullying com os colegas, no caso, gordinho, sacou? Então o cara gordo, geralmente a fama é que o cara gordo não tem pau. Exatamente. O cara não tem pau, o cara é gordo. Isso. A mulher gorda, ela não consegue transar porque é gorda, aí ela não consegue ter ela cansa. Tem toda essa parada, sempre teve toda essa... Infelizmente o meu amigo não pôde vir com um poema dele maravilhoso. Que preto, né? Enfim, eu não vou me atrever a recitar aqui, porque eu quero... Eu ainda vou gravar com ele, eu vou gravar a parte, eu não vou nem falar o nome. Ele vai ter que vir aqui, ele vai ter que recitar esse poema, porque esse poema traduz tudo. Exatamente. E são coisas interessantíssimas, no caso, das pessoas entenderem que o gordo é um ser humano, Sim. que é uma pessoa de atividade, é uma pessoa capaz. Né? Super, Por exemplo, super. o Evans, ele... Sou circense. Circense, acrobata. Faço tecido acrobático, tô começando a estudar lira. E faço karatê também, faço dança, faço várias coisas. Perfeito. Meu corpo Você, amor, além de transista... Além de transista, eu sou cuidadora de idosos também, né? Eu sou maravilhosa, sou perfeita, sou linda, perfeita, né? Sou modelo fotográfica, graças a Deus. Sou neta de baiana de Acarajé, com muito orgulho. Eu sempre digo que a gente tem que aprender mais de uma profissão.
né? Porque o mundo o tempo todo diz que a gente tem que ficar oprimido ali só o tempo todo, mas a gente tá aqui para poder estar quebrando esses padrões, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar a sexualidade, querida, porque nós fazemos sexo, tá? Gostoso. Né? E eu trabalho muito isso no meu Instagram, me sigam, por favor. E eu falo muito isso, que mulheres gordas, eu ouço o tempo todo de mulheres gordas dizer que elas transam com seus companheiros de sutiã porque elas têm vergonha dos seus seios flácidos. E elas não conseguem fazer sexo com o seu companheiro sem o sutiã. E aí é aquela questão de... Ainda tem a tal da luz, né? Da luz apagada, da não luz pode ser luz acesa. Da coisa de o cara dizer, levante a sua barriga aqui para eu poder transar com você. Se um homem que está com você, ele não ama o seu corpo, ele não te ama. Você levanta e vai embora. Entendeu? Não tem Levante condição barriga, disso. levante e vai embora. Ah, exatamente. E assim, principalmente mulheres, siririquem-se. Vocês precisam conhecer o corpo de vocês. Vocês precisam sentir prazer de vocês para vocês. Não coloquem o prazer de vocês na mão de ninguém. Tá ligado? Não existe isso. A gente precisa conhecer o nosso corpo. Pratiquem a questão de você se olhar no espelho nua, levantar o seu peito e dizer: o meu peito é assim e eu amo ele. A minha barriga é assim e eu amo ela. As minhas coxas são assim. Então, o seu corpo é o seu templo. Se você não ama o seu templo, se você não cuida do seu templo, quem vai fazer isso por você? Então, não coloque o seu corpo na mão do outro. É de você pra você. O outro, quando chegar, minha irmã, você Já tá pronta? já tá E essa questão da gente trazer o que é de bom de dentro da gente pra fora. E é isso que a gente sempre fala, os problemas, eles existem lá fora, mas a gente tem que não ser o nosso problema. Que seja problema dos outros. Que eles olhem pra gente e achem que a gente é um problema, mas é deles. A gente não pode ser o nosso problema. Eu não posso ser um problema. Eu não sou um problema. Então, mas fulana é gordinha, fulana é isso, aquilo. Não interessa, é problema dele, ok. Então, não é o seu interesse, né? Então, você não precisa falar comigo, você não precisa se relacionar comigo. É simples, como eu também não vou querer me relacionar com tal pessoa. Não é assim? Mas, às vezes, as pessoas preferem ficar dizendo coisas e aí a outra interioriza essas informações e sofrem muito. Conheço muitas mulheres que sofrem muito. Conheço mulheres que terminaram seu relacionamento, de casamento de anos, por sofrer essa questão de ficarem gordas e achar que o marido já não gostava mais dela, já não queria mais transar, sendo que não era isso. Não era ele que não queria. Ela já tinha colocado isso na cabeça por causa de tudo que ela ouvia, né, na mídia, de que isso era feio. Então, ela já não tinha mais coragem de ficar nua na frente do marido, que ela sempre ficou nua, mas ela ficava nua magra. Então, ela engordou, ela já não conseguia mais ficar nua. Então, várias coisas que fazem, às vezes, a gente achar que é o outro, mas a gente precisa saber se a gente está bem. E é isso que você está falando, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se tocar, tem tudo isso que a gente precisa se valorizar, se amar, né? Primeiro, que é o amor próprio, até para poder abrir essas portas para outras coisas. A gente fala, por exemplo, tem gente que diz que nunca... Tem mulher gorda que diz que nunca teve um namorado. E isso, tem gente que fala assim, gente, verdade? Nunca teve um namorado? O namorado não é um cara que a gente sai numa noite pra transar. Namorado, esse que a gente sai, que a gente conhece a mãe, que a gente se socializa com a família, que a gente sai de mão dada no shopping, né? Eu conheço amigas que nunca saíram de mão dada. Nunca deram a mão pra um homem pra sair na rua. E aí eu digo sempre a elas, mas há quanto você se permitiu isso? Sim, né? Interessantíssimo. Quanto você se permitiu a não aceitar essa mão dada? Porque eu, amigo, se não me der a mão no primeiro dia, nem sai comigo. Se não me der a mão de se não me mostrar na rua, não se não sai. Esse negócio de delivery, pergunta logo. Esse negócio de delivery, de ligar, mandar tipo pizza, pode esquecer que não sou eu. Eu não sou pizza. Não vem com essa coisa, vai ter que andar comigo na praia, no shopping, vai ter que dar a mão pra mim sim, vai ter que me mostrar num restaurante, vai ter que me mostrar em algum lugar. Você vai ter que me mostrar. Vai ter que me mostrar carinho, vai ter que demonstrar afeto na frente das pessoas, seja quem for. E de mais a mais dos amigos e depois dos seus parentes e tudo. Se me esconder uma semana, essa pessoa não serve pra mim. Não serve pra mim. Eu não tive esse problema até hoje por causa dessa coisa de saber o que a pessoa quer.
Se eu perceber que a pessoa não quer, eu já me afasto, porque eu falo, não, eu não vou entrar nessa onda. E nem vai Entendeu? desistir, né? Não vou entrar nessa onda, melhor agora do que depois, né? Aí, ai, tava muito afim, mas, poxa, não acredito. É igual quando a gente descobre que é bolsonarista, né? A gente fica desesperado, sabe? Ô, Ave Maria. Quando a gente descobre que é bolsonarista, a gente fala, pô, não Amiga, acredito, você, tava mas tudo eu acho que é uma das primeiras certo. coisas que você votou em quem? Tava tudo certo, Entendeu? tudo bonito. Pra ver se- Olha, já ia até pegar na mão. Se bater. Já ia até pegar na mão, mas agora complicou, porque aí, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu posso dizer que esse privilégio eu já tive. Dos relacionamentos que eu tive, todos eu tive sogras, tive cunhadas, os amigos todos me conheciam, sempre andei de mão dada assim, sabe? E eu acho isso muito legal. E tenho amigas que dizem que não gostam da mão dada, mas isso é bloqueio. Sim. Sim. Elas estão se bloqueando, dizendo que não, eu nem gosto. Às vezes o cara quer me dar mão, eu nem quero. Tá errado. Tá mesmo. Tem que aceitar esse afeto. Tem mesmo. Você tem que aceitar esse afeto para que as pessoas vejam você na rua tendo afeto. Né? Se permitindo Isso, isso, né? se permitindo esse afeto, porque eu fico por conta. Eu amo essa coisa da mão dada. Amo, quero, acho assim, mais do que beijar, sabe? Eu acho que tem que pegar na mão. Uma Sim. menina puxou um assunto comigo no Instagram, ela me passou uma cantada, né? Ah, você é lindo e tal, não sei o quê, papai. Pô, obrigado e tal. E, eu gosto. Aí todo aquele lance, né? Que eu tomo muito cuidado com isso, porque não que eu seja uma pessoa ruim, Mas você já virou mas pessoa pública. eu tomo muito cuidado com o que eu vendo, porque muitas vezes as pessoas, cada pessoa compra uma imagem, só você sabe disso. Exatamente. Entendeu? Então, por mais que eu me posicione, por mais que cada pessoa que chega aqui me veja de uma maneira, eu passei a entender isso. Antigamente eu não tinha essa... Mas ela me colocou meio que num pedestal, sacou? Um lugar que não é meu mesmo. Que não... Sim. E aí, depois que ela conversou bem, que eu agradeci e tal, ela fez, mas tem um problema. O que é? Eu sou gorda. Aí eu parei, eu digo, como é? Mas eu sou gorda, eu fiz, mas me explica o problema. E aí ela fez só fazer assim, desculpa, não, me desculpe, me perdoe, porque eu falei, eu falei, não, você primeiro me perguntou, ela me perguntou antes, você é hétero? Eu disse, eu acho que sim, cara. E A ela gente fez, nunca sabe a pessoa de solidariedade. não, Exato. entende? E ela Deixa ele fez, qual é o tipo de mulher que você gosta? Eu fiz, eu gosto de mulher. Mas eu sou gorda. Você tá Mas entendendo qual é o eu sou esquema da gorda. coisa? Viu? É Como isso, ela tá não, e mal, é sempre tá essa mal. questão de, tipo, como ele falou, né? Essa questão do homem. Eu sou uma mulher gorda que eu não ficava com homens gordos. Porque na minha infância eu era afim do carinha gordo e o carinha gordo só ficava com meninas magras. E aquilo me traumatizou. Então eu achava que homem gordo não sentia atração por mulher gorda. Eu Olha. achava que o homem gordo só se atraía pela magra. E aí eu vim trazendo isso pra minha vida adulta, depois que eu fiquei... Eu já fiquei com homem gordo, já namorei homem gordo por anos. Às vezes, e era sempre um homem gordo querendo emagrecer, sabe? Era muito engraçado. Enquanto eu tava na minha, só comendo, curtindo, vivendo a minha vida feliz, tendo as minhas... Eu tenho uma alimentação bem saudável, porque eu sou meio chata pra comer. Sou super chata pra comer, imensamente chata pra comer. E aí, então, assim, a Bahia me trouxe várias coisas, porque todos os lugares que a gente vai comer, vocês mesmos falaram de feijoada, de não sei o que, de muqueca de fato, não sei o que, eu não como nada disso. Eu não como muqueca, é uma coisa de um azeite e tal, e eu não sou disso. Mas eu sou a do carboidrato, né, da pizza, de não sei o que. Mas durante a semana é mais tranquilo, é bem mais tranquilo a alimentação. E aí eu via que todos eles, os dois, inclusive um dos ex perdeu 37 quilos. Ele perdeu 37 quilos malhando e tal. O que eu fiquei muito satisfeita é que ele está feliz. Sim. Então, todo o bullying que ele sofria, ele disse que não sente mais e que ele está muito satisfeito com isso, porque isso estava fazendo mal para ele. Então, se estava fazendo mal para ele e ele resolveu que é isso mesmo que não vai fazer mais mal, porque tem muita gente que fica magra e continua com o problema, né? Sim. Continua com o mesmo problema, que aí é autoestima magra ou gorda. Eu conheço Né? alguns casos disso. E aí tem o outro que vira e mexe, está sempre fazendo coisa. Tanto que a gente terminou o relacionamento e sempre que ele vai buscar novos relacionamentos, ele posta fotos na academia. Ele acha que postar fotos dele gordinho na academia é que ele vai emagrecer. Então você pode vir querer namorar com ele porque ele vai ficar magro. Sendo que eu fiquei com ele sendo ele gordinho, né? Mas ele tá sempre na academia.
E depois tem as histórias do Tinder, né? Que essas são as mais... Mas é isso, é essa questão. As Os do homens Tinder são as gordos, piores. eles têm essa questão da sexualidade ainda, ele ainda pode falar melhor. É, ele né? vai falar Essa bem melhor pra questão da gente. sexualidade ainda muito ferida, porque o homem gordo, ele acha que se ele emagrecer, ele vai pegar mais, né? Tem aquela questão Ele vai ficar mais também viril. da masculinidade tóxica, né? Porque o homem é tóxico com o outro, Com e o outro. o gordo ainda piora Pior, mais ainda, é. né? Foi a questão do que, como o Léo falou, que acha que todo gordo tem um pau pequeno, que o homem gordo não sabe Transar. sabe? E, gente, a gente tem que tirar essa parada aí que não existe, velho. Não tem O nada a homem ver. gordo faz sexo hormonal, tá bem, graças a Deus. Entendeu? Então a gente tem que tirar muito isso, velho. E a gente tem que abrir, como ele falou, abrir portas para os nossos homens. E existe muito homem gordo, preto, Ai, gente, lindos, maravilhoso, lindos. né, Pois querida? é. Tem cada um Aí, lindo, maravilhoso. que eu fico tipo, gente, por que esse homem não tá aqui Sim. namorando? Por que esse homem, então, por que esse homem está com essa mulher magra? Porque às vezes eu fico me questionando. Será que ele está com essa mulher magra porque ele ama essa mulher magra? Ou porque ele está com essa mulher magra para que os amigos dele vejam... Que ele é fodão. Exatamente, que é a tal da Pra carreta, dar na cara né? deles. E tá ali com ele. Tipo- Porra, você viu fulano gordo e tá pegando uma mulher de carreta. É. Entende? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito essa questão também nos nossos homens, sabe? E dizer a eles, vocês também merecem afeto, vocês também merecem carinho e vocês também merecem espaço, né? E ele vai falar melhor sobre pra ele é isso. muito melhor. Essa questão da sexualidade, vou falar um pouco no mundo LGBT, que também é muito tóxico. A questão de você ser gordo e ser gay. Porque hoje o corpo gordo gay é tido como fetiche, que é chamado urso. Que é tido como fetiche. Então, até em sites de relacionamento, as mesmas coisas acontecem no mundo LGBT e às vezes ainda até pior. É bem pior, se for levar em consideração. Eu não entro mais em site de relacionamento. Até questão por eu ser demissexual. Eu sou demissexual, então... Explique, por favor. Um resumo Ajuda a básico gente. Demissexual. da demissexualidade é uma pessoa que ela não sente desejo sexual pela pessoa sem um contato, sem ter um vínculo afetivo ou amoroso. Sou eu. Nem sabia que eu era isso. Exatamente. Se eu não gosto, sou eu. Exatamente. A gente tem que amar, a gente tem que criar um romance. Eu vivi a minha vida Tem toda que- sem saber que eu era demissexual. Até que eu Aí. fui descobrir, um colega meu trans me explicou, aí eu fui estudar, e ele falou, estude que você vai saber. Então eu descobri que eu era demissexual, porque eu não sinto desejo sexual pela pessoa. Eu conheci você, eu acho bonito. Nunca na vida. Mas eu não vou sentir Aí, ainda bem que desejo. eu não sou São Poxa. os aspectos da sexualidade. Eu não consigo beijar um cara. Eu não consigo beijar um cara numa festa. Eu não consigo beijar um cara numa festa se ele não disser assim alguma coisa bem legal e tal, e fazer um romance pra daqui uns 2, 3 dias a gente sair, porque senão não vai rolar. amiga, eu beijo ali, saio ali, se vai fazer as coisas, gruva ali, minha irmã, e Ai, depois gruva, não, não. Eu deixa tava falando eu mais, falar. eu tava falando um pouco mais cedo. Ai, Porque não adoro. existem pessoas assim, no caso eu sempre achei que isso aí era mais pra vender imagem. Você tá confirmando que existem pessoas assim. Assim como assim igual a mim? Não, eu tô falando do Não, jeito dela. a ideia gente é que não, não eu tô existe. falando do jeito dela. A ideia do. Não, porque tipo assim, quando a galera conversa, porque tipo, você tá conversando com um homem e tal, o homem se gaba pra caramba, sacou? Geralmente quando o homem pra falar sobre a relação sexual dele, ele aumenta, né? Então o cara fala que ele foi o dominador, ele fez, ele aconteceu, Sim, sim. ele deu 10, e o cara não deu nem meia. E a gente sabe como é essa parada. Mas tipo, eu acho que eu sou essa porra aí também, como é o bagulho? Demissexual. Não, porque tipo assim, eu não sou aquele cara que viu a mulher e não quer sou, transar, gente. sacou? Não, eu não encontrei consigo. agora e vou funcionar agora. Não, Não é é, igual a mulher, não vamos rola. lá e tal. Não, acho que tem que rolar aquela parada, Ixi, tem que ter muito aquela convívio. troca, aquele lance Tem. do sentimental primeiro, as verdadeiras preliminares, né? A galera acha que preliminar, aquela toda, entendeu? É, o romance, tem que Eu criar acho que todo tem o que clima rolar de aquela parada e romance. tal. Não rola pra mim, eu não beijo um cara num bar, não Eu não consigo beijo. beijar um cara Eu não numa consigo, festa. Eu Não pra dá. aí os meus Não, colegas eu fico fazem de boa desculpa com pra isso. quem deixa Mas só pra gente Somos demis, resumir, então. porque tem pouco tempo, só resuma a questão do preto, gordo e gay. Pronto. Você tava falando de Vai. dificuldade pra se Sim, relacionar. Porque o demissexual a gente já descobriu que a gente é. Coisa dele É a mesmo. isso. dificuldade no mundo LGBT, porque você não consegue encontrar, e quando você encontra uma pessoa, é só pra sexo, você não encontra sentimento, você não encontra uma pessoa que queira lhe dar carinho, que queira trocar afeto, entendeu? É só pra sexo, pra realizar fetiche. É. É só pra isso.
E, tipo, velho, a gente ama, a gente tem sentimento. Eu sou muito sentimental. Eu sou muito sentimental. Entendeu? Mas é a questão disso. Existe esse preconceito no mundo LGBT que é foda, é terrível. É terrível. As pessoas precisam desmistificar, desconstruir essa questão do homem gordo, gay. E precisam colocar também como visibilidade, entendeu? Colocar em pauta essa questão do. Ele tá me fazendo lembrar de fotos de amigos meus, gays, que são os famosos saradões, né? Sim. E aí você tá me fazendo perceber exatamente isso. Não existe nas fotos deles, às vezes tem 20 homens na foto. Não existe um gordo. Todos eles estão com a barriguinha trabalhada. É verdade. Olha, gente, como a gente não enxerga. É terrível. Quando a gente não tá no seu lugar, a gente não enxerga isso. Todos vítimas do padrão pré-estabelecido, né? Sim. Entenda que, quando a gente tá falando, como a gente tá falando, enfim, todos os assuntos levam a todos os... A todos os estigmas que a gente sofre. Exatamente, então tipo, eu já falei isso em outros vídeos no caso, na minha adolescência eu não namorei na escola exatamente porque eu não gostava de meninas pretas. Ah, Léo é racista e Léo é... Não tem nada a ver com isso, mas é que o padrão que me apresentaram era o padrão, o perfil padrão era mulher branca, ou loira, no cabelo comprido e tal. E as negras que me apresentavam era escrava, era a mulher que apanhava, a mulher do bandido e tal, não sei o quê. E na escola também as meninas pretas não queriam os meninos pretos. Elas sonhavam com o príncipe Mas eram as regras do branqueamento, então, gente. A fuga da nossa educação. É o mesmo lance em relação ao homem e à mulher gorda, no caso. Pô, você nunca viu. Quantos galãs gordos você conhece? Nenhum. Entendeu qual é o esquema? Então, tipo, quantas atrizes, você não conhece, mas quantas plus sizes estouradíssimas, famosas que estão na mídia, você não conhece nenhuma, pô, sacou? Então, tipo, o que, lógico, antes dessa desconstrução, no caso, eu super entendo você dizer que você queria o cara magro, malhado e papapá, porque era isso que a mídia te vendia como o menino gordo. O menino gordinho, o menino quer Carla Pérez, quer Sheila Carvalho, quer Gisele Bündchen, exatamente porque o padrão de beleza que quer fugir, apresentaram sempre foram esses. Então nós sempre estivemos fora do padrão, no caso, de alguma maneira. Eu seria padrão, entre aspas, alto, magro, eu sou bonito. Né? Mas aí quando aí é um padrão. Aqui esse padrão aqui não diverge. Dentro desse padrão, mas aí eu tô. Mas aí eu falo que esse padrão me dá um determinado privilégio quando eu vou me comparar ao homem gordo e preto. Isso. Mas quando eu me bato com um padrão pré-estabelecido, eu vejo que eu estou totalmente fora do padrão. Aí eu volto para o meu lugar, me sento lá de igual, também sou minoria. Pega o meu banquinho e sai de É onde toda a minha beleza cai por terra. É isso aí. Eu tô me sentindo bonito demais hoje. Perto de você. Você chegou aqui, rapaz. O que essa menina fez? Ela é incrível. Eu sabia que você ia adorar ela. Mas ele falou de sites de relacionamento, né? Eu saio de sites de relacionamento porque não tem condições. Porque você coloca lá, você se assume gorda, certo? Você se assume gorda, você bota uma foto sua de corpo inteiro, porque tem gente que ainda tem vergonha, só tira foto daqui, tem gordinho que só tira foto atrás da pessoa e tal. Eu não, eu me aceito, então eu tiro foto e coloco foto de corpo inteiro. Quero que as pessoas saibam quem sou, quem ele vai conversar. E aí eu coloco lá, gorda, eu coloco Tânia, gorda, assim e tal. Aí às vezes eu coloco, já coloquei modelo plus size, outro dia eu já tirei, que eu falei, isso não serve pra nada e tal. Mas aí quando vem, eles falam assim, tô apaixonado por você, você é linda. E não sei o que, não sei o que. Aí começa, aí quando fala assim, nossa, sempre quis ter uma gordinha. Merda. Eu acho que aí depende ainda da Aí eu digo, ter pra quê? Pra mostrar pra sua mãe, eu escrevo pra mostrar pra sua mãe, pra mostrar pro seu pai, porque, né, eu sou romântica. Pra mostrar pra sua mãe, pra mostrar pro seu pai, ou só porque você quer ter uma gordinha? Aí ele, por quê? Eu quero ter uma gordinha, você deve ser muito gostosa, você deve ser muito isso. Aí eu falo, olha aí, fetiche. Fetiche. É uma quantidade de fetichentos horrorosa, sabe? E aí você acaba deixando pra lá. E às vezes tem fetichento gordo, tem fetichento magro, tem fetichento branco, tem todo tipo de fetichento, sabe? E aí você fala assim, não quero saber. E vou cortando assim. E também já aconteceu de eu ter uma roda de amigas gordas, que às vezes eu pego e falo, eu printo o cara do site, você já falou com esse cara? Já. E aí, péssima pessoa, horrível, não sei o quê. Ok, sabe? Vamos dar X, não vamos nem conversar mais.
porque não serve. Então, porque eles ficam lá circulando atrás de mulheres gordas por fetiche Porque e não eles estão acham atrás que da essas gente. mulheres já estão Pra isso. Já tão fragilizadas, elas acham que o corpo delas não serve E pra que a nada, gente é foi por pro isso site de foco. relacionamento pra tentar ali conseguir pelo menos um sexo, né? E que não é isso que a gente procura. Eu, Não, pelo menos... peraí, amiga. Peraí. Eu procuro sempre mais do que isso. Olha só, é muito daquela questão. A gente é Demi, a gente é Demi. É não muito só daquela isso. questão. Eu acho lindo isso, né? E eu também gosto, sim, que a gente converse e coisa e tal. Mas tem momentos que eu sou muito prática. Eu acho assim. Porque eu é gostei de fisiológico, você, né? Porque é e aí, fisiológico. Vamos. Não Sabe? consigo. Assim, simples assim, né? Olha que maravilha. Depende, tipo, Não consigo, eu sou Léo. muito assim, ó. É fisiológico, mas é fisiológico, eu sei, né? Devia ser eu sei assim. separar muito as pessoas que eu quero me relacionar e as pessoas que eu só quero na noite. É mesmo, Entendeu? gente, tá vendo? Eu Muito não de consigo. boa com isso, velho. Ó, não, Érica, porque agora. Só que os homens não são de boa com isso. Verdade. Rapaz, eu acho, eu sempre achei, eu sempre falei sobre esse lance, até pelo fato, até comigo mesmo no caso, né? O fato de ser uma pessoa pública, essa preocupação no caso, porque apesar dessa parada de signo que a galera fala e tal, todas essas questões, eu sou sentimental entre aspas, então eu sei separar bem esse lance do eu tô afim de transar e do tô apaixonado, sacou? Sim, Então, tipo, nem sempre que você sai com alguém, você tá querendo um relacionamento, eu sair e eu geralmente é importante que eu deixar bem claro que eu deixo isso claro, sacou? Exatamente. Não rola aquele lance de iludir, de pá, não sei o quê. Mas sempre falei isso, eu sempre achei que com as mulheres fosse mais complicado pra entender isso, porque, não generalizando, por favor, Sim. mas pelo menos das pessoas que eu mais conheci no caso, são pessoas que fantasiam muito a situação no caso. E eles Entendeu? tiram... Entenda que pra um homem, o homem é aquela eles papoula de tiram ser, uma- cara, não tô romantizando, Sim, pelo amor sim, de Deus. Então o cara foi lá e tá pegando, tá se relacionando com uma mulher casada e tal. O cara sabe bem separar, no caso, eu estou transando, eu desejo o corpo dela. Mas muitas vezes a mulher, quando ela vai se relacionar com um cara casado, deixando claro que eu não sou casado, eu não estou falando, não estou me referindo a. Não, gente, nesse tô caso. entendendo. É aquelas romantizam, até pra né? que vai assistir depois, Sim. até pra deixar claro, eu posso fazer essa bagunça porque eu sou de boa. Deixar claro que. Não, a mulher tá sempre fantasiando. Sim. Eu vou entrar na vida dele, ele vai separar da mulher, ele vai casar comigo porque você Olha é o melhor medo do que deles ela, aí. ele vai me amar, ele vai. É. Não é exatamente o Mas mesmo, essa, não. não, Eu mas particularmente- essa desconstrução... eu particularmente acredite, São- do fundo do coração, particularmente eu não faço, eu não pratico, eu não me relaciono com mulheres casadas. Eu acho que foi por uma questão religiosa também, eu cresci na igreja e tal, então eu não faço isso, eu não acho legal. Sim. A ideia de entrar no relacionamento de uma pessoa e acar o relacionamento, que você vai acabar, você vai acabar. Eu também não falando gosto essa merda, dessas você vai estragar um coisas. relacionamento, às vezes é um lance tão bonito. E às vezes a mulher só foi um desejo de momento, ela te viu. Até o lance que eu falei sobre a questão do Instagram, ou de eu tentar sempre estar mostrando essa outra realidade, da galera romantizar ou te colocar numa situação que você não é, sacou? Então eu sempre quebro isso. Você é perfeito, você... Não, eu sou cheio de defeito, pô, sou fudido. sacou? Todos nós, né? Todos nós. Então às vezes a galera cria aquela imagem sua, e é perigoso, porque Mas muitas vezes você sair isso aqui, ó, do que ela imagina de você, ela destrói sua imagem depois, sacou? destrói mesmo. Foi o que É aconteceu canalha, é comigo. escroto. Não, eu sou isso aqui, eu sou um cara cheio de defeitos. Então é por isso que eu faço questão no bate-papo eu mostrar bem que eu sou xingo, eu falo merda, eu falo errado às vezes. A gente precisa errar, em público. Exatamente. Porque se a exatamente. gente errar só no privado, as pessoas vão achar que a gente é perfeito. E não é, A gente não é perfeito, a gente precisa errar no público. Precisa falar o que pensa, precisa tomar um xingo depois, uma chamada de atenção, mas a gente precisa continuar vivendo a vida de pessoa normal, porque o ser humano é um erro, né? Exatamente. A gente é um Essa erro e semana aconteceu isso, né? De o cara, a gente ia ficar e ele disse que não tava conseguindo ficar comigo porque eu era uma figura pública. Porque eu era uma figura pública e ele estava com medo de não me satisfazer e nem me dar prazer. Eu disse, velho, você precisa trabalhar a sua insegurança. Eu disse a ele, você precisa de uma terapia e eu preciso de um homem. Coisa que você não é. Tá ligado? Galera, o tempo acabou, certo? Bate-papo maravilhoso, muito obrigado, Tânia, amor. Muito bom. Você é maravilhosa, Érica. Você superou as minhas expectativas. O Evas, querido, brigadão. Viu? Nosso cinegrafista. Fala aí, fala seu nome, pode falar daí mesmo, fala aí. Gente, papo maravilhoso. Ficou super desconstrutivo pra caramba em todos os assuntos que vocês falaram. E tenho certeza que a galera vai gostar muito do conteúdo. Eu não, sinceramente, eu não vi nenhum conteúdo assim. Pode ser que eu não tô sendo alimentado
gostar desse tipo de conteúdo. Mas eu acho que o conteúdo é super relevante pra mim também. Bacana. Que Que bom, bom, que massa, que velho. bom. Galera, Qual é o seu nome, baby? Felipe. Sim. um dos melhores de Salvador, cara, manja demais. Galera, muito obrigado. Mais um aí, viu? Compartilhem, Obrigada, gente. por favor. Vamos fortalecer aí. O canal é nosso, lembrem disso. Tamo Sigam a junto. gente, tá? Por favor.